Muito bem, chegando na lição de número 6 com o título O Filho como o Verbo de Deus. É muito importante essa lição para nós compreendermos a missão do Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, o Filho como o Verbo de Deus, como a Palavra de Deus. Lembra que Deus, no princípio, quando Ele criou todas as coisas, Ele dizia, haja. A palavra, então, fazia tudo. E São João, o evangelista, ele diz, né? Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus é a palavra, é o verbo. E aqui o textual está dizendo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14, o próprio João testificando. Verdade prática, Jesus Cristo, o verbo eterno, é a revelação plena e visível de Deus ao mundo, manifestando graça, verdade e a glória do Pai. Lembrando, né, que Jesus Cristo, ele se revela ao mundo através do seu nascimento. Ele nasce da jovem Maria e através da profecia, né, ali de Isaías, através dos profetas que já indicavam que o Messias havia de vir, que o Salvador havia de vir. Então essa promessa de Deus se cumpre ali. Os evangelhos começam contando a história de Jesus, mas João não. João começa dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então João, o discípulo mais chegado de Jesus, já começa seu evangelho dizendo que Jesus é Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em São João capítulo 1, versículo 5 ao versículo capítulo 1, né? Do versículo 1 ao 5, depois o versículo de número 14. Vamos para a nossa introdução. Introdução. O prólogo do Evangelho de João apresenta o Verbo eterno como Deus, Criador e revelador. Ele se fez carne e revelou de forma plena e completa a glória do Pai. O apóstolo João afirma que viu a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. Então, João é também a testemunha ocular ali do Monte da Transfiguração. Depois ele é a testemunha ocular de que Jesus ressuscitou o terceiro dia. Nesta lição, veremos que essa revelação marca o clímax da encarnação do Verbo, o Filho de Deus, onde o invisível se tornou visível, o eterno entrou no tempo e o insondável foi manifesto em Cristo Jesus. Primeira parte, o Verbo como Deus eterno, o Verbo pré-existente. O prólogo de João, 18 versículos iniciais, ali nós vamos ver em São João capítulo 1, é chamado de hino logos. Na abertura, já diz assim, ó, no princípio era o verbo. As palavras no princípio lembram o quê? O texto introdutório da Bíblia. Lá em Gênesis, né, capítulo 1, versículo 1, começa a palavra do Senhor, Moisés está escrevendo, ele começa dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra, e João inteligentemente começa escrevendo, no princípio era o verbo, ou seja, ele é pré-existente, ele é antes de toda a criação, porque ele é o Criador. Esta é uma maneira de referir-se ao atributo da eternidade que só Deus possui. A expressão verbo, né, do grego logos, designa Deus, referindo-se à divindade do Filho, enquanto os gregos pensavam em um princípio impessoal e os gnósticos num ser intermediário. João apresenta o logos como o próprio Deus eterno, Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai. Então, lembrando, né, que a cultura da época era a cultura grega. Então, João, quando ele está escrevendo o Evangelho, ele está também fazendo uma defesa da fé. Lembre-se disso. Todos os evangelistas escreveram, o apóstolo Paulo escrevendo, a carta aos Hebreus, a carta de Judas, a carta de Tiago, a carta de Pedro, as cartas de Pedro, né? As epístolas de João também, o Apocalipse. A Bíblia Sagrada é uma defesa da fé e João aqui já começou fazendo essa defesa. Então, antes de tudo, o que existe, o verbo já existia. Jesus não começou a existir em Belém, pois ele é eterno, coexistente com o Pai desde o princípio. A Bíblia diz assim, ó, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele mantém a criação, ele é o mantenedor da criação. No item 2, o verbo como pessoa distinta. No texto bíblico, João afirma que o verbo estava com Deus. A expressão grega
prostoteuon, com Deus, comunica relacionamento face a face, ou seja, o verbo estava com Deus, o verbo então tinha um relacionamento com o Pai. Lembra de João 17, versículo 5? Jesus diz assim: glorifica-me, Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então aqui João está confirmando o próprio... que você sabe que a Bíblia confirma a Bíblia, né? Quando você tem uma dúvida, a própria Bíblia vai te esclarecer e vai te dar um norte. Então, nós estamos vendo aqui essa comunhão pessoal e eterna entre o Verbo Filho e Deus Pai. Indica uma distinção de pessoas. Outra coisa também, indica uma distinção de pessoas, tá? Então, existe a pessoa do Pai, existe a pessoa do Filho, a distinção de pessoa. Nós vamos observar que a palavra em 1 João 5,7, porque três são os que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Então esse versículo aqui é claramente indicativo da Santíssima Trindade, esclarece muito bem, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são formas sucessivas de aparecimento de uma pessoa, mas são pessoas coexistentes. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque é a religião que entende, né? Deus é uma pessoa só, tem hora que se apresenta como pai, tem hora que se apresenta como filho. Não, negativo. Tanto é que Jesus sai das águas, ele é o Filho, o Espírito Santo vem em forma corpórea de uma pomba, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, e o próprio Pai do céu dá um brado dizendo: este é o meu Filho que eu tenho comprazido. No item 3, o verbo é da mesma essência do Pai. Ainda no versículo de abertura, João revela dizendo assim, e o verbo era Deus. Interessante aqui você observar que há uma determinada religião, né, que interpreta errado esse versículo. Ele diz assim, e o verbo era um Deus com letra minúscula. Não, o verbo era Deus com letra maiúscula. Eu tive a honra, né, de ver uma pessoa ensinando lá na capital, em São Paulo, numa igreja chamada... Esse tem uma igreja do Relógio, que é a igreja do Ipiranga, ali na capital. O moço estava dando estudo e ele disse assim que foi 15 anos dessa religião. E ele deixou de ser porque quando ele começou a estudar o grego, o professor foi traduzir João capítulo 1, versículo 1, e o professor traduziu dizendo assim, e o verbo era Deus. Ele questiona e diz assim, mas a tradução correta, professor, não é o verbo era um Deus com letra minúscula? O professor então observou, né, que Deus com letra maiúscula para no caso, esse aluno é o Deus grande e um Deus que seria um Deus pequeno. O professor então explicou ele dizendo o seguinte, olha meu amigo, eu sou ateu, para mim nem o Deus grande existe, nem o Deus pequeno existe. Eu só estou ensinando o grego, então na tradução lá no Evangelho, a tradução correta é essa. Ou seja, o professor não estava puxando sardinha para lado nenhum, porque este professor, na verdade, ele era ateu. Então isso aí despertou nele esse entendimento, né? Que na verdade a correta que o verbo era Deus. Então Jesus é Deus. Aqui a palavra grega para Deus é Theos, aparece sem um artigo definido. Fato que tem gerado discussões exegéticas, foi o que eu acabei de falar, né? Porém, na estrutura grega, a ausência do artigo não implica indefinição ou inferioridade. Essa construção enfatiza a qualidade ou a natureza do sujeito. A omissão do artigo não significa um Deus, como sustentam traduções heréticas, mas é um indicativo da natureza do verbo. Esclarece que o verbo compartilha da mesma essência divina. Então, o verbo compartilha da mesma essência divina. Por isso que Jesus falou assim, eu e o Pai somos um. Desse modo, o verbo é como o Pai, eterno Criador. Portanto, a expressão o verbo era Deus ensina que Jesus é da mesma substância do Pai. Então, temos que sempre lembrar disso, viu? Colossenses 1,15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Por que fala primogênito, pastor? Primogênito não dá a entender que foi criado? Não, primogênito aqui significa primazia. Então Jesus ele tem a primazia. Tanto é que quando nós vamos ver que Adão foi criado do barro, com aquela imagem. Por quê? Porque o último Adão, que é Jesus, viria naquela imagem. Então todas as coisas são criadas com um propósito já definido. Jesus Cristo, ele já estava previsto
a redenção através da morte dele desde o princípio, porque está escrito assim, ó, ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então já estava previsto, Deus já sabia que o homem ia cair e já havia providenciado a salvação. Alguns dizem, mas por que Deus deixou o homem cair? Porque Deus fez tudo perfeito. Deus não poderia negar-se, ele não poderia negar ele mesmo. Então ele fez tudo perfeito, deu um livre-arbítrio. Satanás não quis obedecer, muitos homens não querem obedecer, mas aqueles que têm o desejo de obedecer, Jesus Cristo morreu para nos dar essa oportunidade de salvação. Não rejeite a Cristo. Parte 2, o verbo como criador. O agente da criação. A Bíblia declara que no princípio criou Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 1, a expressão criou traduz a palavra hebraica bará, termo reservado à atividade criadora de Deus. Precisamos entender isso aqui, porque no hebraico, né? Porque o Antigo Testamento é dos hebreus. Então, no hebraico, quando uma pessoa faz qualquer coisa, então, por exemplo, no Brasil, nós falamos que foi um brasileiro, né? Que foi um brasileiro que inventou o avião. Então, lá no hebraico, quando alguém inventa, quando alguém faz, eles não usam o termo criou. Não, eles não usam isso. Eles usam o termo inventou, fez, mas nunca jamais criou. Somente Deus é que tem essa propriedade. Então eles usam essa palavra somente para se relacionar a Deus. Afirma que o universo foi criado por Deus a partir do nada, do latim ex nihilo. A doutrina de Deus como Criador possui fundamentos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Olha só. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Espírito da sua boca significa o quê? O Senhor Jesus Cristo criando. Também no Novo Testamento. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Aqui, o apóstolo Paulo, né? Defendendo a fé, e o Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, temos sempre que lembrar disso, tá? Nesse sentido, João apresenta Jesus também como Criador. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, João, capítulo 1, versículo 3. Este versículo enfatiza a divindade do verbo, uma vez que a criação é obra exclusiva de Deus. Então, veja bem, quem escreveu isso é João. João era hebreu, né? Então, o hebreu, a pessoa nascida em Israel, que tem a crença no Deus de Israel, jamais fala que alguém criou se alguém não for o próprio Deus. Tanto é que as invenções, nós temos muitos cientistas judeus, então eles nunca dizem que criou. Então ele inventou, ele fez, mas a palavra criou só é relacionada a Deus. Lembre sempre disso, viu? Tá certo? Então este versículo enfatiza a divindade do verbo, uma vez que a criação é obra exclusiva de Deus, tá certo? Obra exclusiva de Deus. Então vamos continuar aqui, ó. Obra exclusiva de Deus. No item 2, a fonte da vida. O apóstolo João enfatiza com clareza que nele estava a vida. Olha que interessante. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Então Jesus Cristo, ele nos dá vida e vida com abundância. Essa declaração revela que o verbo é a fonte absoluta e originária de toda a forma de vida, tanto física quanto espiritual e eterna. Então tudo provém de Jesus. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então a vida só provém do Senhor Jesus Cristo. Não tem como prover vida fora do Senhor Jesus Cristo. A expressão denota a autossuficiência do verbo, uma característica específica da divindade, né? Característica específica da divindade. Nem tampouco é servido por mãos de homens. Paulo falando no Areópago, né? Para aquele povo idólatra. E interessante que ele falou para o povo idólatra sem mexer com o ego deles, porque Paulo não chegou falando, sai idólatra, sai isso, não. Ele falou assim, olha, vocês são religiosos, vocês são supersticiosos, vocês criam vários deuses, mas eu vou te falar daquele altar que está vazio, e no alto dele está escrito Deus desconhecido. Eu vou te falar do Criador dos céus e da terra. Aí ele fala assim, ó, nem tão pouco é servido por mãos de homens,
como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então Paulo defendendo a fé e dizendo que Deus está tão pertinho que, se possível, seria poupado, mas não apalpado, mas não é feito por mãos humanas. Então Paulo, ele combate a idolatria com muita sabedoria. Ele compartilha da mesma substância divina, Jesus Cristo, diz assim, ó, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Essa verdade afirma que a vida eterna é imutável, que está no Pai, está igualmente no Filho, apontando para a mesma essência dentre as pessoas da Trindade. Então, a mesma essência, por isso que, colocando novamente aqui, né, eu e o Pai somos um. Isso aqui é interessante, São João 17,5, eu estou sempre citando, ó. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo. Então, o Pai glorificando o Filho. Glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo. Antes que o mundo existisse, então, antes que o mundo existisse, já havia essa glória, já havia essa convivência, já havia essa harmonia, já era tudo perfeito, tá certo? No item 3, a luz dos homens, o texto bíblico assevera que a vida era a luz dos homens e a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. A metáfora da luz simboliza o caráter de Deus, porque nele não há trevas alguma. Nesse contexto, Jesus é apresentado como a luz verdadeira. Ele não apenas possui luz, ele é a própria luz. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então crê em Jesus, fale com Jesus, vai esclarecer sua mente, viu? Ele dissipa as trevas, ilumina os perdidos, revela o pecado. A declaração, as trevas não prevalecerão contra ela, mostra que as forças do mal não têm poder sobre Cristo. O verbo grego é catalombono, pode ser traduzido como compreender, apoderar-se ou dominar. Então, nesse caso, expressa que as trevas do pecado não podem resistir à luz do Filho de Deus, então não podem nos dominar. Nós não somos mais dominados pelo pecado. O pecado em nossa vida deve ser um acidente de trajetória e logo nós já acertamos o passo. É como alguém que está marchando, ele erra o passo, o que ele faz? Ele já conserta o passo e segue marchando. Nós vamos nos consertando, seguindo marchando, pedindo perdão a Deus, continuamos de pé. Então permaneça de pé. Parte 3, o verbo como revelação. O verbo como revelação do Pai, a encarnação do verbo. João também apresenta o verbo como o supremo meio de autorrevelação do Pai. Diz assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Como que? Como a glória do unigênito do Pai, do unigênito do Pai. Esta afirmação marca o ponto culminante da revelação divina. O verbo se tornou homem sem deixar de ser Deus. Então, ele se torna homem sem deixar de ser Deus. Diz assim, ó, que sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de homem, de servo, né? Fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, ou seja, a pior morte, a mais cruenta da sua época. O termo grego esquinosen, significando habitou, significa literalmente armou sua tenda. E os estudiosos entendem, né, que Jesus Cristo ele nasce, né, durante ali aquele mês da festividade que é a festa dos tabernáculos, e agora ele tabernaculou, ou seja, ele armou sua tenda, ele veio habitar entre os homens. Essa linguagem faz alusão ao tabernáculo, onde a presença de Deus habitava no meio do povo de Israel. Então havia o tabernáculo, agora Jesus tabernaculou em nosso meio, ele fez de nós também sua morada através do Espírito Santo. O corpo de Cristo é assim comparado a esse tabernáculo, nele a glória de Deus se manifestou visível entre os homens. Essa revelação ele revela a união hipostática das duas naturezas do Filho, divina e humana. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Então Jesus Cristo, ele não deixa de ser Deus, mas não usa sua deidade. Lembra que nós lemos ali? Ele não usa dos seus poderes divinos, ele vence como homem, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, olha como que a Bíblia é clara,
como que a Bíblia é maravilhosa. Hebreus 1:1 diz assim: e havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então ele nos fala pelo Filho, a plenitude da graça e da verdade. No item 2, João testemunha ocular da encarnação do Verbo, declara ser a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, quem é esse unigênito? Ele é a glória do Pai, vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra glória, do grego doxa, remete ao conceito da Shekinah, a presença gloriosa de Deus entre o seu povo. Porém, enquanto a glória da antiga aliança, né, se manifestava parcialmente em Cristo, ele se mostra plenamente. Veja bem, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então Jesus manifesta a sua glória, e essa glória permanece através do Espírito Santo em nossa vida. A frase cheia de graça e de verdade revela o conteúdo dessa glória. Diferente da lei dada por Moisés, Cristo encarnou a própria graça salvadora e a verdade eterna. Ele não apenas ensina a verdade, ele é a verdade, e não apenas oferece graça, ele é a plenitude da graça de Deus. É uma provisão contínua que se manifestou salvadora a todos os homens. Deus é perfeito, Jesus é maravilhoso, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Tem um versículo que diz assim: o fim da lei é Cristo, que significa a finalidade da lei é Cristo. No item 3, o revelador do Deus impossível. No último versículo do seu prólogo, João afirma: Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então Jesus está aqui no seio do Pai, sempre esteve junto com o Pai, sempre por toda a eternidade, né? O Pai, Filho e Espírito Santo, mas ele se revela no momento certo. É assim que acontece, né? Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então Jesus nos faz conhecer o Pai. Aqui o apóstolo enfatiza que Deus é invisível e inacessível. No entanto, o Verbo revelou de forma plena e perfeita a expressão Deus unigênito, no grego, né, monoges, theos, dizendo aqui, né, o Filho unigênito, Filho com letra maiúsculo, ou seja, Deus unigênito, significa literalmente o Deus único gerado. Por que gerado? Porque ele vem se revela, né, através do ventre ali, nascendo da jovem Maria em forma humana. Refere-se a Cristo, filho da mesma substância. No grego, homousios, mesma substância, né, o contrário de hétero, que é diferente. Então, essa declaração reafirma a eternidade e a plena divindade do Filho. Cristo é a autorrevelação completa do Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus deixou bem claro, né? Quem vê a mim, vê o Pai. Conclusão, Jesus é o Deus unigênito que revela o Pai. Nele, a glória, a graça e a verdade de Deus são plenamente manifestadas. A encarnação do Verbo não é apenas uma doutrina essencial da fé cristã, mas também um chamado à adoração e à proclamação daquele que é a imagem visível do Deus invisível. O Senhor Jesus é a perfeita revelação do Pai à humanidade. Que cada crente reconheça e que conhecer a Cristo é conhecer o próprio Deus. O que proclamar essa verdade se torna, essa verdade é tornar a glória do Pai conhecida no mundo. Então nós vamos entender o que? Por exemplo, eu gosto de dar muito exemplo de um grande psiquiatra da nossa época agora, que se diz, né, o maior ateu da época, Augusto Cury. E então ele se converteu ao cristianismo, estudando que a vida de Jesus. Então ele viu que ele acabou vendo a glória de Deus sobre aquele homem, né? E acabou então crendo que Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. Isso é interessantíssimo. Vamos para nossas perguntas, revisando, né, no conteúdo. Pergunta número 1, como é chamado o prólogo de João, né, os primeiros 18 versículos ali, né? No capítulo 1, é chamado de hino logos.
Pergunta 2. O que os gregos pensavam a respeito do verbo? É que o verbo era uma força, uma ideia, né, não plenamente pessoa ou divino. Por isso que João faz essa defesa, dizendo no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Pergunta 3. Qual é o texto bíblico em que João apresenta Jesus também como Criador? Primeira é em João 1:3, né? Todas as coisas foram criadas por ele, sem nada que foi feito se fez. Pergunta 4. A declaração nele estava a vida, referindo-se a Jesus Cristo, revela o que a respeito do verbo? Revela que ele é a fonte absoluta e a originária de toda forma de vida. Toda forma de vida vem através do Senhor Jesus Cristo. Pergunta 5. A expressão Deus unigênito significa literalmente o quê? Deus unigênito, o Filho da mesma essência do Pai, ou seja, Filho com letra maiúscula. Então que Deus nos ajude, né, a compreender cada dia mais sua palavra e a defender a nossa fé para nos mantermos fiéis. Que Deus abençoe você e sua família e até a próxima aula.